Fala pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar andamento ao assunto que a gente trouxe ontem aqui no canal, que nós falamos a respeito do Zep-Tep, da mudança de era, a queda de uma civilização e o desaparecimento em parte do conhecimento que essas civilizações tinham a respeito da arquitetura, a respeito da astrofísica, da astrologia e tudo mais. E hoje me deu essa inspiração de trazer aí um conhecimento que eu acabei canalizando junto aos mestres aí, para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o simbolismo das pirâmides. A gente vê aí em diversas lojas esotéricas pirâmides de pedra, o pessoal falando das pirâmides, né? Até mesmo em tabacarias, tem pirâmides para tudo quanto é lado, e muitas vezes o pessoal compra essas pirâmides sem saber o que significa, né? Qual o significado delas e qual o poder que elas têm, né? Porque elas têm um poder de movimentação de energia, principalmente se for uma pirâmide aí de quartzo branco, quartzo rosa, e você estudar como você posiciona ela, tudo mais, pode ajudar bastante aí para harmonizar o ambiente, ou até mesmo harmonizar a sua mente, no caso de você trabalhar com os cristais em conjunto com os 7 chakras, tá? Só que grande parte desse conhecimento que a gente falou, né, que se perdeu, hoje está sendo desvendado, desmistificado e trazido ao público em doses homeopáticas. Então, nada mais justo do que eu também contribuir para essa abertura consciencial que a humanidade está passando aí nessa transição de era. Então, hoje nós vamos falar sobre as pirâmides, os triângulos e o eletromagnetismo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os triângulos equiláteros, no caso aí os triângulos que têm os 3 lados de uma mesma medida, eles representam os elementos. Então, dependendo da posição da rosa dos ventos que cada triângulo está, ele vai representar um determinado elemento, certo? E quando nós juntamos os 4 elementos, ar, terra, fogo e água, e colocamos na disposição sobre uma base quadrada, nós temos aí uma pirâmide. A pirâmide significa, portanto, a concretização, a união, a materialização do campo do espírito, do campo da matéria, do campo da concretização, do campo intelectual e do campo sentimental. Então, são essas 4 esferas de existência, de comportamento, de atitude, de visão e de sentidos humanos, todas em equilíbrio sobre uma base quadrada. Isso faz com que nós tenhamos capacidade de concretizar, de manifestar no plano físico obras com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente vibra. Então, a pirâmide tem essa representação simbólica, tá? Só que a gente esquece que todo arquétipo, todo símbolo, todo mito, ele surge através da observação de determinado fenômeno e esse fenômeno traduzido em símbolos, ele vai ter um determinado impacto, uma determinada significância. É daí que vem o mito, é daí que vem o arquétipo, e é daí que vem a observação da sincronicidade. E aí alguns podem estar se perguntando assim, mas Micael, o que isso tem a ver com a astrologia? Tudo a ver com a astrologia, porque inclusive a construção das pirâmides, a construção da esfinge, foi com base no posicionamento das estrelas. Lógico que na época, como a gente falou, na época em que foram construídas, a precessão do equinócio faria com que elas fossem alinhadas com determinados corpos celestes que hoje a gente não vai mais encontrar. Fica até difícil rastrear, e muitos historiadores e arqueólogos até duvidam da idade da pirâmide, porque se elas tivessem sido construídas para serem alinhadas com o que se supõe, essa construção data aí de muito antes, na época de transição entre paleolítico, pedra lascada, e neolítico, pedra polida.
Então, pedra polida. Então, é muito difícil ainda para alguns arqueólogos, para alguns estudiosos e historiadores, acreditar que foi possível, né, alguma sociedade na época de caçadores-coletores para construir essas pirâmides. A questão é, existe um passado do nosso planeta que está submerso, que está soterrado, tá? Muito mais soterrado do que submerso, na verdade. A gente costuma pensar que a parte ali da Atlântida, da Alemanha, está tudo embaixo da água. Tem uma parte embaixo da água, sim. Só que tem muita coisa que foi enterrada, próprio pedido do alto clero, quando aí foi feita a perseguição aos templários e todo mundo que entendia um pouco mais sobre magia, bruxaria e tudo mais, tá? Então, os triângulos equiláteros estão relacionados aos elementos presentes em nossa dimensão, que compõem as densidades, as texturas dos materiais mais diversos da tabela periódica. Então, na época, Aristóteles, ele não tinha, talvez, ali o profundo conhecimento que a gente tem hoje dos elementos da tabela periódica. Todos os gases ele associou ao ar. Hoje a gente sabe que existem diversos tipos de gases e que os gases, em menor temperatura, eles se tornam líquidos, em menor temperatura ainda eles se tornam sólidos. Então, a matéria é volátil dependendo da temperatura e da pressão, tá? Esse é o princípio dos fluidos na física dinâmica. Porém, na nossa dimensão, no nosso estado comum de vibração, esses elementos gasosos, eles são todos associados ao ar, tá? É como se fosse a pirâmide uma fórmula mágica, alquímica, para você entender quais tipos de elemento você deve ter sobre a sua mesa quadrada. Isso lembra muito o arcano do mago do tarô, né? Para que a alquimia funcione, para que a energia eletromagnética, para que a onda telúrgica atinja o seu objetivo, para que ela desempenhe o seu papel. Então, da mesma forma que o ar está relacionado aí com todos os gases, a Terra está relacionada aí com todos os metais e todos os sólidos. A água está relacionada à água, né, a própria água, e o único elemento líquido da tabela periódica que é Mercúrio, tá? E não por acaso o Mercúrio recentemente entrou em Leão, e ontem nós falamos do Zep-Tep, que foi o momento em que a humanidade entrou na era de Leão. Hoje nós estamos falando de energia elétrica que tem a ver com Mercúrio. Olha só como é que as coisas vão se encaixando, né? E isso é muito incrível. Então, praticamente tudo que existe no mundo. E o ar, tá? O ar é o gás, a terra é o sólido, o líquido, ali a própria água, que é o H2O, não é um elemento da tabela periódica, mas a junção de dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio, tá? E também temos aí o fogo, que é o próprio plasma, que também significa o calor, o batimento do sangue. Se a gente observar, esses 4 elementos simbolicamente é o que mantém a nossa terra girando, é o que mantém o nosso corpo funcionando. Então, fogo no nosso corpo seria aí as batidas do nosso coração, terra seria aí a nossa constituição material, os ossos principalmente, água, o nosso sangue, e ar, os nossos pensamentos, a nossa mente, e também o espaço vazio que há entre elétrons e o núcleo, né, o núcleo dos átomos, que é feito de prótons e nêutrons, certo? E vocês sabiam que os átomos, eles constituem, até mesmo os que constituem a matéria, existe mais espaço vazio entre um elétron e o núcleo do que, de fato, a massa atômica, tá? Existe mais espaço vazio. Então, quer dizer, até mesmo o que a gente acha que é um pouco mais sólido, um pouco mais palpável, a maior parte dele é espaço vazio. E a gente não consegue ver isso porque isso é microfísica, né? Isso é a física micromolecular, tá? Então, quando essas formas estão dispostas sobre um quadrado formando uma pirâmide, tal sólido se torna um gerador de energia. E aí a gente entra num estudo muito mais profundo,
que é o estudo do campo eletromagnético do nosso planeta, que a gente falou ontem, né? Então, antes do ZEP-TEP, o eixo magnético da Terra, o norte magnético da Terra, era alinhado com o norte verdadeiro da Terra. Depois, ali do cataclisma e o início do ZEP-TEP, aí sim a Terra com o eixo de inclinação, o eixo magnético foi para um lado, o norte verdadeiro permaneceu com o outro. E as pirâmides foram construídas com sua face para o norte verdadeiro. Por quê? Porque na época foram construídas ali para que estivessem alinhadas com o norte também magnético. E é por isso que hoje as pirâmides estão, de certa forma, inutilizadas? Estão. Só que é claro que com a própria ciência hermética é possível reativá-las. As pirâmides, na verdade, eram usinas eletromagnéticas, tá? E esse tipo de energia, na época, era chamada de energia taquiônica ou vril, só que eu vou utilizar energia taquiônica aqui nos vídeos, porque a palavra vril está muito associada àquela sociedade secreta do vril, que foi uma das instituições místicas, esotéricas, que foram responsáveis aí pela constituição de um sistema de governo totalitário ali na época da Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para não fazer tal associação e também para que não haja confusão daquilo que eu estou falando aqui no vídeo, eu vou me referir a essa energia como energia taquiônica, energia eletromagnética, tá? E com essa energia é possível inverter o polo gravitacional dos sólidos e fazer eles levitarem. É claro que isso é com muita prática, principalmente o controle do poder mental, porque a nossa mente é uma geradora de pulsos elétricos, as sinapses são pulsos elétricos e o nosso coração bombeia o sangue e gera calor, é uma bomba magnética. Então, se a gente aprende a controlar o fluxo de energia que há entre a nossa glândula pineal e o nosso chakra cardíaco, a gente consegue manipular a matéria do nosso mundo. E os grandes iniciados, chamados sacerdotes da época, possuíam esse conhecimento. Foi assim que eles construíram as pirâmides, inclusive para potencializar mais ainda esse poder que eles já tinham, certo? Então, sempre que você coloca uma pirâmide, não precisa ser a pirâmide de Gizé, pode ser daquelas que você compra nas lojas místicas, nas lojas esotéricas, e aponta para o norte verdadeiro do planeta, a pirâmide naturalmente capta a força do campo eletromagnético, as linhas geodésicas, as mesmas linhas que são responsáveis por fazer a radiestesia funcionar. E aí a pirâmide se torna um gerador de pulso eletromagnético. Se você fizer isso com uma pirâmide de bronze, você vai ter um resultado excelente. Não à toa que o topo ali das pirâmides eram feitos de bronze, as pirâmides do Egito, né? As pirâmides atlantes, lemurianas, tinham aí outros metais, por exemplo, o ouro e cálculo, que hoje estão perdidos, né? Encontraram-se amostras aí submersas no mar Mediterrâneo do Oricalco, só que é uma liga que nenhum cientista foi capaz de entender que liga metálica era aquela. Nós que somos estudantes aqui do hermetismo e do passado oculto do nosso planeta, sabemos que se trata do Oricalco, tá? Mas para a comunidade científica acadêmica moderna, que ainda tem uma dificuldade enorme de entender os fatos e as comprovações históricas que estão sendo abertas agora, é apenas uma liga metálica desconhecida, um excelente condutor de energia. Então, se eu fizer uma pirâmide de ouro, também vou ter resultado? Sim, o ouro é um excelente condutor de energia. O cobre também é um excelente condutor de energia. Se você tiver condições aí de mandar fazer uma pirâmide de ouro, uma pirâmide de cobre, você pode fazer. E o que é possível fazer com energia taquiônica? Tudo que a intenção manifestar. Então, se eu coloco o meu nome embaixo de uma pirâmide, eu mentalizo o que aquilo deve ser feito, o que aquilo deve fazer, a minha intenção vai agir junto com aquele campo eletromagnético, e aquilo vai gerar
uma magia. Isso é magia, né? O nosso pensamento é magia. A gente não atrai aquilo que a gente vibra, a gente não materializa aquilo que a gente pensa que a gente vibra. Então, o nosso pensamento é magia. A pirâmide é um catalisador mágico. A energia eletromagnética é um catalisador mágico, tá? Então, gente, eu espero aí que vocês tenham gostado um pouquinho aí do estudo das pirâmides, dos triângulos e do eletromagnetismo. Dentro da numerologia, a gente tem um estudo com os triângulos excepcional. Inclusive, o próprio estudo do número 666, que na verdade não é o número da besta, foi um número que foi invertido pelos romanos. Na verdade, o 666 é um número sagrado que foi apropriado pelos romanos e invertido, tem a ver com o estudo do triângulo equilátero, tá? Então, pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no canal para ter aí acesso, ativem o sininho, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão gostando desses novos conteúdos herméticos que nós estamos trazendo aqui para vocês. Deixa o seu like e compartilhe o vídeo para quem gosta desses assuntos misteriosos, que, apesar de não parecer muito, tem muito a ver com a astrologia. Beleza? Qualquer coisa, só chamar ali no Instagram, @Micael7astros, e também tem o número do telefone para quem quiser chamar no WhatsApp, para estar vendo consultas, valores, horários, etc, etc, etc. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.